Boa tarde, a gente vai falar hoje da Primeira Guerra Mundial, que tem como desdobramento, toda a problemática gerada pela Revolução Industrial e pelo imperialismo que a gente falou alguns dias atrás. Quando a gente tratou do imperialismo, a gente tratou das disputas das nações para liberar suas mercadorias, né? Então, a gente também percebeu que a Inglaterra, que foi a primeira nação a se industrializar e foi a pioneira na industrialização industrial, ela vai ocupar, né, pelo que a gente trabalhou no imperialismo, ela vai ocupar toda a África e uma parte considerável da Ásia, né? A Índia, a China, o Japão. A Inglaterra está na península da Indochina, né? Que se refere a uma parte do que hoje a gente conhece como Vietnã, Camboja, Laos e Coreia. Então a Inglaterra se espalhou, mas ela também não se espalhou sozinha. A gente também percebeu que depois da Revolução Francesa e com a ajuda do Napoleão, e mesmo depois que o Napoleão, né, perdeu a guerra, foi preso e se lascou todo, a França se fortaleceu e, junto com a Inglaterra, dominaram boa parte da África, da Ásia. E a América, né, Latina, América do Sul e Central, toda ela na mão da Inglaterra, naquele contexto dela facilitar e ajudar, né, nas independências desses países. Bom, e é assim que a gente chega, né, no século XIX, no século XX, arrastando com ele toda uma série de desentendimento de coisa desagradável, né? Que as outras nações também queriam dominar outros mercados. Não é só uma questão de querer, é uma questão de necessidade que o sistema capitalista impõe, já que é um sistema voltado basicamente para o consumo. Então, quanto mais mercado consumidor eu tiver e quanto mais mercado me garantir matéria-prima barata, mão de obra barata, melhor. Só que deu o chabu, porque Inglaterra e França já estavam ocupando todos esses mercados, né? E aonde ela queria matéria-prima, que era na África, ela tinha. Onde ela queria matéria-prima, mão de obra barata, que era a Ásia, ela tinha. E onde ela queria mão de obra barata e consumidora, que era na América Latina, ela também tinha. Então, Inglaterra e França estavam de boa. Temos um probleminha aí, né? A Alemanha e a Itália, elas se reunificam já quase no final do século XIX. A Alemanha, ela se unifica, ela junta todos os estados prussianos numa coisa só e vira a Alemanha em 1870, logo depois da Guerra Franco-Prussiana, quando os exércitos prussianos ganham da França. O líder desse exército, né, o Otto Bismarck, ele entende que os estados soltos ganharam uma guerra nas proporções que foi a Guerra Franco-Prussiana, então, muito melhor se todos os estados prussianos estivessem unificados dentro de um mesmo território, já que falava todo mundo a mesma língua e tinha todo mundo o mesmo traço cultural. Bom, a unificação da Alemanha através de uma monarquia se dá a partir de 1870, com o primeiro rei lá, que é o rei Guilherme I, né, o Kaiser da Alemanha. E a gente também tem a Itália, que também se unifica, né, através das lutas do Garibaldi, uma unificação também tardia. Os estados italianos, que até então eram soltos, se unificam, se unem em 1885. Então você tem dois novos estados nacionais chegando muito, mas muito atrasados, né? Porque a gente já viu que os estados nacionais se formaram lá por volta de 1300, né? Alemanha e Itália se formam em 1800, né? No século XIX, mas agora elas querem partir para a industrialização e disputar mercado. Caraca, maluco, mas o mercado já está todo ocupado pela Inglaterra e pela França. Daí a gente vai ter uma série de problemas que vão levar até a Primeira Guerra Mundial. Gente, claro que um conflito como o da Primeira Guerra Mundial, ele não acontece da noite para o dia, né? Ele começa a ser gerado a partir de 1870, com a derrota da França para a Alemanha,
mas ele só vai explodir mesmo num conflito armado bélico de grandes proporções só em 1914. Agora, o que rola entre 1870 e 1914? Quais são as picuinhas, quais são, né, o lero-lero que vai estar gerenciando essas nações durante todo esse período? Bom, disputa de mercado foi, né, a primeira coisa, né? Inglaterra, França, Alemanha e Itália disputando um espaço que já está tomado pela Inglaterra. Então, isso já gera conflitos básicos. Agora, nessa questão da disputa de mercado, tem aí também, e aí é um braço muito interessante, né, e muito necessário, que é o nacionalismo, que é colocar na população a ideia de que ela pertence a um espaço físico, né, a um país, e ela precisa amar esse país a ponto de até morrer por esse país, né? Gente, nacionalismo é uma furada, tá? A lógica do nacionalismo, ela é muito da estranha e ela sempre levou a guerras. Eu tenho horror ao nacionalismo, não porque a gente, né, não vai gostar do local que a gente nasceu, a gente vai gostar da nossa terra, claro, mas daí a se propor a morrer pela pátria, que na verdade nada mais é do que garantir a fortuna e o grande capital para um determinado grupo que habita essa pátria, e esse grupo não vai para a guerra, não, né? Então, muita atenção com esse negócio de nacionalismo, que o nacionalismo é muito perigoso. Em nome do nacionalismo, se fez a Primeira e se fez a Segunda Guerra Mundial. E o nacionalismo que está sendo colocado agora para a gente no século XXI, ele é perigosíssimo. E ele está já apontando para uma possível Terceira Guerra Mundial. Então, gente, nacionalismo é complexo, tá? Gostar do nosso país, tudo bem, mas esse negócio de nacionalismo se embrulhar em bandeira, isso é muito complicado. Bom, mas além da disputa de mercado e do nacionalismo, que justifica essa disputa de mercado, nós temos uma questão francesa, né, que é o revanchismo francês. A França nunca engoliu de jeito nenhum a derrota para a Prússia e principalmente, né, a perda do maior e mais rico território em carvão, que é a matriz energética da época, da região de Alsácia-Lorena. E nem mesmo a população dessa região engoliu o fato de ter agora ter sido transferida para a Alemanha e ter que deixar os seus símbolos nacionais franceses de lado. Então, você tem conflito na região de Alsácia-Lorena, você tem uma França que nunca engoliu essa derrota e você tem uma Alemanha se achando a dona da cocada preta. Mas não para por aí, porque a gente também tem o panslavismo. O que é o panslavismo? O panslavismo é uma ideia muito da doida, né? Criada lá pelo czar russo, o Nicolau III, né? E aonde ele bota na cabeça, né? O Nicolau era completamente alucinado, e a gente vai falar dele mais precisamente na próxima aula, quando a gente for falar de Revolução Russa, quando, né, os comunistas lá, o Partido Comunista, derruba o Nicolau e mata ele e a família inteira. O Nicolau era muito alucinado, ele não era pouco alucinado, não, era muito alucinado. A Rússia entra no século XX uma monarquia absoluta, coisa que já não existe mais em lugar nenhum do mundo, e o Nicolau cria a ideia do panslavismo, que nada mais é, né, que a Rússia, como na cabeça dele, né, a maior nação ali do território eslavo, né, que é uma etnia dentro da etnia branca, ela vai dar proteção para os outros países eslavos. E que países são esses? São os países que compõem a Península dos Balcãs, que é a Sérvia, a Croácia, a Macedônia, tem mais uma que eu esqueci, tem mais uma, Sérvia, Croácia, Macedônia e Albânia, né? Então, a Rússia, na verdade, o Império Turco Otomano tem maior olhão nessa região, já domina a Sérvia e a Albânia, e a Rússia quer esse território para ela. Então, ela vem com esse papinho de proteger esse território, quando na verdade ela não quer proteger nada, ela quer ocupar. Temos também, para finalizar esse caldo aí de muitos problemas, a Sérvia
se independendo do Império Turco-Otomano, né, na Primeira Guerra dos Balcãs, e depois na Segunda Guerra ela realmente sacramenta a sua independência, e a Sérvia resolve que é ela que vai ser a bambambam, dona da Península Balcânica. Então, o expansionismo sérvio é um problema. Então, a gente já viu disputa de mercado, nacionalismo, revanchismo francês, pan-eslavismo e expansionismo sérvio. Gente, isso aqui é um caldo, né? É um barril de pólvora que está prestes a explodir. E é nesse contexto, né, dessas disputas aí entre as nações que nascem duas alianças que vão ser a base da Primeira Guerra Mundial, que é a Tríplice Aliança com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, que fica assim meio que em cima do muro, né? Ela fecha a aliança, mas na hora do vamos ver ela, né, não vê nada. E a Tríplice Entente, que é Inglaterra, França e Rússia. É com esse cenário montado, com essas alianças fechadas, que o Império Austro-Húngaro, se achando o bambambam do pedaço, né? Porque afinal de contas ele pode se encostar na Alemanha se ele precisar, o Império Austro-Húngaro invade a Bósnia para, né, mandar uma sacaneada nos sérvios. Vocês querem mandar na Península Balcânica? Vai ter, né, problema, porque eu sou o gostosão do pedaço e sou eu que vou controlar a Bósnia. O Império Austro-Húngaro não só invade a Áustria, como no verão, né, em junho de 1914, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando e a esposa, vão desfilar em carro aberto pelas ruas de Sarajevo, né, capital da Bósnia, uma clara afronta não só à população bósnia, que está subjugada, como mandando um recado para a Sérvia. Né? Olha só, sou do poder, você cala sua boca. Só que não foi bem assim, né? Porque já existia todo um contexto, né? E aí tem um filme no Netflix muito legal chamado Sarajevo, que de repente é bom até vocês darem uma olhada, que mostra que o atentado ao Francisco Ferdinando não foi só uma coisa de raivinha da Sérvia. Foi usado, sim, um grupo de jovens estudantes, foi um moleque sérvio de 17 anos, que deu um tirambaço na cabeça do Francisco Ferdinando e da esposa dele e mandou os dois, né, conversar com o Papai do Céu, mas eles eram só a bucha. Por trás tinha toda uma rede de intrigas envolvendo a Alemanha e o próprio Império Turco-Otomano para puxar uma guerra. Né? E nada mais justo que sacrificar o Mané. E o Mané foi o Francisco Ferdinando. A partir do atentado e do assassinato do Francisco Ferdinando, está dado aí a condição para que a guerra aconteça. Vai acontecer de uma hora para outra? Não. Ainda vamos levar 2 meses de muito xingamento, muito reco-reco, muito nhé-nhé-nhé, até que a guerra explode. Por quê? Porque os meninos, né, foram 5 meninos autores do atentado. Os meninos são sérvios e eles fazem o atentado na Bósnia, fogem para a Sérvia. O governo sérvio se recusa a entregar esses meninos para o Império Austríaco. A Rússia entra na parada, afinal de contas a Sérvia é um país eslavo e ela quer ser a mãezona dos países eslavos. Então ela entra na jogada e, né, manda um recado muito mal criado lá para a Áustria, dizendo que se a Áustria quisesse pegar os garotos ia ter que entrar na Rússia. Nesse meio tempo, a Alemanha se encostando, né? Já que deu chabu na Áustria, eu tô doida para pegar a França de novo no tapa, porque eu não quero só Alsácia Lorena, eu quero a França toda, e tô muito afim de chegar para lá nessa Inglaterra horrorosa e roubar as colônias dela. A Alemanha entra numa de socorrer a Áustria-Hungria e invade a França, que não tem nada a ver com parada, né? Gente, a parada foi na Bósnia, quem matou foi um sérvio, quem tá peitando é a Rússia, mas a Alemanha vai lá e invade a França. Tá, tudo bem, a França é aliada da Rússia, e a Rússia tá tirando onda com a cara do Império Austro-Húngaro.
É nessa bagunça, e quando a Alemanha invade a França, né, em nome de proteger a aliança com a Áustria e com a Itália, é que explode a Primeira Guerra Mundial em agosto de 1918. Bom, a Itália, nesse momento, ela não se mete em lugar nenhum. Na verdade, a Itália fica a guerra toda em cima do muro, só observando. Quando a gente já vai caminhando para o final da guerra, né, na virada de 1917 e 1918, já com a Alemanha extenuada da guerra, dando pinta de que vai perder, a Itália se junta à aliança traidora, que é, né, a Itália, a França e agora os Estados Unidos, que a gente vai ver que vai ver uma mudança aí na Tríplice Entente. A Itália até está do lado dos vencedores quando a guerra acaba, mas ela não leva, tá? Muito espertinha, mas ela não consegue se criar porque a Alemanha dá um chega para lá nela. Bom, mas como fica a guerra nesse momento, né? De 1914 a 1917, a guerra se mantém estável. Primeiro, é um primeiro momento que se tem uma guerra nas proporções da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver mais para o finalzinho, né? O que isso significa. Até então, nunca se tinha tido uma guerra nessas proporções. As guerras eram entre sempre 2 países, no máximo 3, aonde você tinha um espaço delimitado para batalha, e a Primeira Guerra Mundial foge completamente desse perfil. E vamos trabalhar, né, muito com as trincheiras, que é um sistema muito lento de guerra, porque você fica entrincheirado, você não sai da sua trincheira, né, o outro também não sai, quem sair toma tiro, então a questão de avançar no território e ganhar mais território nas guerras de trincheira é muito complicado. Tanto é que o Hitler, para a Segunda Guerra Mundial, que vai ser nosso papinho daqui a pouco, não optou por esse mecanismo, porque é um mecanismo que arrastou mesmo. De 1914 a 1917, né, quase 3 anos, não houve quase avanço significativo. E claro que a população está se lascando. A fome, a miséria, as doenças. É uma guerra onde está entrando o avião, né? Então o avião solta bomba. E se soltar bomba, ele atinge um vilarejo onde tem pessoas, né, que não tem nada a ver com a guerra, população civil. E isso vai gerando muito problema nos países que estão envolvidos na guerra. E a Rússia, por um motivo que a gente vai ver especificamente quando for falar de Rússia, a Rússia explode, porque a Rússia tem um rei absoluto. A Rússia é um dos países mais pobres da brincadeira. A Rússia tem um proletariado extremamente pobre. É um país praticamente, né, dependente da economia agrária. Né? E a gente vai ver isso com mais detalhezinhos quando for falar especificamente de Rússia. Então a Rússia não suporta. Né? Os soldados russos são os que mais morrem, e morrem depois, né? Quando a guerra terminou e foi se encontrar corpo e foi se fazer autópsia, se encontrou muito soldado russo com tiro nas costas, que significava o quê? Que ele estava saindo da trincheira não para avançar para o inimigo, senão o tiro ia ser pela frente, mas porque ele estava fugindo da trincheira e tomou tiro pelas costas, porque estava de costas pro inimigo fugindo dele. Então, se percebe, tem toda uma problemática aí no exército russo. Os russos não vão para a guerra porque querem, vão para a guerra obrigados pelo czar. Então, há um número de deserção horroroso na Rússia. Portanto, em outubro de 1917, juntando toda a miserabilidade da Rússia, explode lá dentro uma revolução que vai levar a Rússia para o socialismo. Que eu só vou entrar nesse papo especificamente semana que vem. Nesse contexto, né, com uma revolução lá dentro e que depois vai virar uma guerra civil, o Lenin, que é o cara que assume a liderança da Rússia nesse momento, ele sai da guerra, ele não tem como bancar guerra, revolução interna, briga, né, com a burguesia, ele não tem como. Então a Rússia sai da guerra, o Lenin deixa todo o território ocupado pela Alemanha para a Alemanha, depois ele vê como é que vai ficar, né? E quem entra na jogada são os Estados Unidos. Os Estados Unidos não queriam participar da Primeira Guerra, mas a Alemanha, para forçar a barra, né, porque a Alemanha queria ocupar alguns mercados que os Estados Unidos ocupava aqui na América Latina, a Alemanha afunda navios americanos, navio mercante, navio de mercadoria. E aí não tem como, os Estados Unidos têm que, né,
tomar atitude. Os Estados Unidos entra em 1917, no momento que a Rússia está saindo. E a Alemanha começa a ficar meio que isolada nessa guerra. Por quê? Há uma derrota violenta da Alemanha nas fronteiras com a França. A Alemanha não consegue entrar na França. Nesse meio tempo, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, por problemas internos, saem da guerra. O Império Austro-Húngaro está com uma guerra civil lá dentro do seu império. A Armênia está tentando se independer, e aí o Império tem que se voltar, né, para sufocar a rebelião armênia, que acabou gerando um genocídio do povo armênio, que a Rússia, a Turquia não gosta de falar disso até hoje. A Áustria, ela começa a ter convulsões, né, problema de convulsão social, e a Áustria também sai da guerra. Logo, a Alemanha fica isolada no conflito, cheia de problemas internos, com a população passando mó miserê, mó perrengue, mó horror. E nesse baticundum, né, o Partido Social Democrata, que na verdade é o Partido Comunista Alemão, liderado pela Rosa Luxemburgo e pelo Karl Lindenstein, que são dois comunistas judeus alemães, conseguem derrubar o Kaiser Guilherme I e implantar a República de Weimar. Bom, agora nós temos uma república socialista na Alemanha e uma república socialista na Rússia. Qual é a bobeira que a Rosa e o Karl dão, né? Eles sabem que a guerra é uma guerra capitalista, agora a Alemanha se propõe a não ser mais capitalista. Então a Rosa, ela topa assinar um armistício, que é uma declaração de paz. Gente, a Alemanha não está derrotada, não tem exército nenhum dentro de Berlim, tá? Então era assinar um acordo de paz, aonde a Alemanha ia viver a vida dela, ia pagar uma indenizaçãozinha lá qualquer, mas ela ia se voltar para sua reestruturação. Malandramente, a Inglaterra com os Estados Unidos finge que aceitam o armistício da Rosa, mas também por ser um partido comunista, e eles têm horror a comunista, eles passam a perna na Rosa e declaram a Alemanha derrotada. Essa declaração, ela é rapidamente aceita pelo conjunto de países capitalistas da Europa, e a Alemanha toma na cara a questão de ser derrotada. Agora, podemos afirmar que a Primeira Guerra Mundial, ela é três coisas fundamentais. Ela é mundial, né, como o nome já diz, porque pela primeira vez na história da humanidade, um único conflito envolve direta ou indiretamente todos os países do mundo. Por quê? Ou você está com a metrópole ou você está com a colônia envolvida na guerra. Então, a Ásia, a África, a América, então todo mundo na brincadeira. Ela é total porque ela afeta o conjunto da sociedade civil. No momento em que mulheres são obrigadas a ir trabalhar porque os homens estão no campo de batalha. A criança passa a ir para a escola, fica lá o dia inteiro porque a mãe está trabalhando, o pai está na linha de frente. Ela muda completamente a economia. Você não faz mais chapéuzinho nem vestidinho de rendinha. Você faz uniforme de soldado, você faz capacete, você faz bomba, você faz arma. E ela é científica. Porque pela primeira vez, né, na história, depois na Segunda Guerra Mundial também vamos usar a mesma coisa, tá? Mas pela primeira vez na história se usa a ciência como forma de garantir, né, a matança indiscriminalizada, seja de população civil ou seja de soldados. E é a primeira vez que isso acontece, é usado gás venenoso, é usado avião, é usado bombas, então coisas que a gente ainda não tinha, né, na última guerra romântica, como eu costumo dizer, que é a Guerra Franco-Prussiana. Agora, essa declaração de derrota que foi imposto à Alemanha, ela vai fazer com que a Alemanha sofra pesadas sanções econômicas. Os Estados Unidos e a Inglaterra vão proibir que a Alemanha tenha marinha mercante, vai proibir que a Alemanha tenha exército,
vai cobrar uma dívida que mensalmente a Alemanha tem que pagar, e essa dívida duraria por 100 anos. Os caras viajam na maionese, né? E no meio do caminho, você tem a crise de 29, com a Alemanha completamente falida, derrotada. Há também a dissolução dos impérios austro-húngaro, a Áustria vira Áustria, a Hungria ganha a sua independência, vai ser Hungria, o Império Turco-Otomano se implode, e aí a gente vai ter uma série de países lá no Oriente Médio, como Armênia, Curdaquistão, Afeganistão e outros, que fazia todo mundo parte, né, do Império Austro-Húngaro. Então, o mapa europeu e centro-asiático muda completamente de figura. E nesse momento, né, nesse período aí que vai de 1919 a 1939, esses 20 anos aí que vão separar, a Alemanha vai estar muito sobrecarregada de uma derrota que ela, na verdade, não teve. E isso vai nascer uma revolta muito grande dentro da população alemã, e vai ser o pé que vai ser necessário, e a partir, né, da década de 20, que o Hitler, que lutou na Primeira Guerra Mundial, vai começar toda aquela estruturação que depois a gente vai ver explodindo na década de 30, que é o nazifascismo. Tá legal, gente? Agora, o nazifascismo, que a gente vai falar também mais pra frente, ele também só vai conseguir se reestruturar completamente porque vai ter a crise de 29, e que vai piorar ainda mais a situação de uma Alemanha dada como derrotada, mas que nunca foi derrotada. A Alemanha não foi derrotada na Primeira Guerra, ela foi derrotada na Segunda, na Primeira não, tá? Exército nenhum chegou a Berlim. E isso a gente não pode perder o foco, porque esse é o gancho principal para a gente entender toda a sistemática que vai levar até a Segunda Guerra Mundial. Tá legal, gente? Então, semana que vem tem mais.